Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Professor Takashi, está me ouvindo? Eu já autorizei.
Professor Takashi? Alô, Alô, professor, tudo bem? tudo bem? Até que enfim entrou. Eu não sei o que. Acho que não é. Acho que é algum problema na comunicação, né, professor? Porque pelo um aparelho aqui não consegui, agora pelo celular eu consegui entrar. Tá bom? Tudo bem, Vamos lá. professor. O senhor Sim, está onde? Hoje em São Paulo ou está em Manaus ainda? estou em Manaus ainda. Deixa eu só abaixar o som aqui do computador, só um pouquinho, professor. Bom, Bom, hoje nós temos a penúltima live do ano, né? Terceiro setor na área de bombeiros. é, vamos lá. Bom, Bom, vamos comentar sobre isso. Tá? Boa noite a todos. E para antes de começar, pedir desculpa dessa mudança da data, porque na verdade está havendo uma confusão muito grande na questão aérea do processo. E na segunda-feira nós fomos pegos de surpresa em relação à questão das greves, um monte de coisa, e eu tive que mudar toda a agenda de viagem. Eu estava na região norte aqui, na região de Pará, em primeiro lugar, e aí me desloquei para Manaus, então estava tendo um problema seríssimo. E aí tivemos que suspender o evento e tivemos que passar para hoje. Então, pedi desculpa para o pessoal aí em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Bom, nessa área de segurança, em relação principalmente na questão de bombeiros no processo, nós temos uma ideia muito equivocada no Brasil, né? Porque nós achamos que bombeiro no processo seria, no caso, da Polícia Militar, né? E em vários países no mundo inteiro, não é atribuição da Polícia Militar. No nosso caso, especialmente no Brasil, desde a época da Revolução, no caso de 64 para cá, acabou sendo incorporado o bombeiro como parte da Polícia Militar somente no Brasil. Em outros países, bombeiros são voluntários, são associações independentes que nada tem a ver com a Polícia Militar no processo. Então, tem uma liberdade diferente, tem uma forma de trabalhar completamente diferente do processo. Alguns municípios na região sul do Brasil, principalmente no caso do Rio Grande do Sul, o caso, por exemplo, de Santa Catarina, Paraná, já tem uma série de guarnição de bombeiros que são privados, voluntários, separados do processo. Então, são organizações privadas no processo que nada tem a ver com a questão da Polícia Militar, e eles têm todo um volume de equipamento e treinamento de pessoal, inclusive com referências e com acordos internacionais. O Brasil tem uma grande ligação com o pessoal de Canadá, Portugal principalmente, por causa da língua, e com isso tem todo um intercâmbio entre essas duas partes do processo. Só para ter uma noção do que é diferencial do processo, né? Hoje, se o município quer ter uma guarnição de bombeiros, a prefeitura vai ter que construir a instalação, vai ter que manter o rancho e a manutenção de toda a instalação. Apenas a Polícia Militar envia o soldado e envia o salário deles e alguns equipamentos. O resto é por conta da prefeitura. Então, nem sempre isso dá resultado financeiro e a prefeitura muitas vezes não tem esse tipo de capacitação. A não instalação dessa organização no município faz com que, quando uma empresa qualquer for instalar nesse município, tenha um problema sério que o seguro dessa indústria, um monte de coisa, vai ter um valor muito grande. Tendo bombeiro, a taxa de seguro diminui. Agora, o problema é que, quando ela é assumida pela Polícia Militar, por exemplo, quando tem o serviço SAMU, por exemplo, que é o socorro, acidente, um monte de coisa no processo, quando é feito pela Polícia Militar, ela não consegue receber sobre esse serviço prestado. Isso tem um recurso do seguro chamado DPVAT, por exemplo, que ela não pode receber por ser governo no processo. Agora, se o acidentado for atendido através de uma associação de bombeiros voluntariado do processo,
então ela tem direito de receber o DPVAT. Então são receitas que ela começa a ter. Assim como quando vai fazer uma inspeção numa instalação de uma indústria ou de um comércio, um monte de coisa, a Polícia Militar, seu corpo de bombeiros, por exemplo, não pode prestar serviços a elas no processo, às empresas privadas no processo. Ela simplesmente faz a vistoria se aprova ou não as instalações no processo. Então, com isso, há uma defasagem desse processo. Agora, se você tem a associação de voluntariado de bombeiro no seu município, ela pode prestar serviço para as indústrias, pode preparar o pessoal a CIPA do local, assim como ele pode fazer com que haja a aprovação de projeto, orientação dos engenheiros e arquitetos nessa instalação, bem como pode fazer com que toda a instalação hidráulica, elétrica, toda a instalação de combate a incêndio, ela possa ser realizada através dos bombeiros no processo, e a empresa, ao contratar esse serviço, ainda tem uma vantagem, por ser uma associação de interesse público no processo, essas despesas que as empresas teriam do tipo do imposto de renda como renúncia fiscal. Então, as empresas, ao adotarem esse mecanismo de proteção ao incêndio, têm essa condição, essa vantagem. Além disso, a manutenção dos equipamentos, né, recargas de extintores em processo, também pode ser feito pela associação, e esse custo a empresa, ao pagar, também seria renúncia fiscal. Então, a atividade do bombeiro sendo realizada por uma associação tem toda uma condicionante, e muitas dessas associações já hoje no Brasil já estão qualificados como SEBAS no processo. Então, os soldados no processo não é necessário que seja voluntariado. Eles podem ser elitistas, registrado nela, não pagam encargos sociais nesse processo. E os voluntários que são realmente, que estão lotados através de um programa do CIPA, por exemplo, das empresas no processo, esses são voluntários daquelas empresas nesse mecanismo. Então, a maneira de trabalhar dessa forma, de uma forma privada, através de associações privadas no processo, causa um ganho enorme para as empresas instaladas na região. E, além disso, todo o engajamento da sociedade civil no processo acaba mudando. O bombeiro já tem uma certa vantagem, vamos supor, em relação à polícia militar, uma vez que são ídolos, heróis do pessoal, normalmente, por salvarem vidas. Então, tem um certo respeito diferenciado da polícia militar convencional. Quando eles são através de uma associação voluntária no processo, tem muito mais respeito no processo, porque são membros da sua própria cidade. Porque no caso de bombeiro instalado no município, você está recebendo pessoas de outras regiões, de outros estados, que são mandados para lá, e é apenas um processo de prestar serviço. Então, ele não tem nenhuma intimidade com a sociedade civil local. Então, muitas vezes, esse relacionamento é um relacionamento extremamente frio no processo. Enquanto que se esse processo for realizado através de uma associação da comunidade local, todo mundo conhece todo mundo, um conhece o outro, são amigos de outro, parentes do pessoal, e com isso facilita esse trabalho e o relacionamento muda nesse mecanismo. Então, além de melhorar a relação comunidade versus, né, o corpo de bombeiro, ela é uma unidade prestadora de serviço, ela é uma organização de assistência social no processo, ao mesmo também ela pode ter como centro de tecnologia para combate a incêndio, e elas podem desenvolver projetos e processos completamente diferentes, ajudando com que na concepção de uma planta industrial ou comercial, ela tenha todo esse tipo de segmento de trabalho. Então, além de melhorar o relacionamento, o menor custo desse mecanismo acaba ajudando com que essa comunidade de bombeiros no processo tenha uma ligação mais íntima com a sociedade local, além da facilidade de trabalhar em projetos específicos desse mecanismo. Grande parte dos bombeiros, né, que estão instalados no mundo inteiro, como falei para vocês, são voluntariados, eles têm cursos especiais para formação,
eles podem ter centros de treinamento e capacitação disso, e para cada tipo de região, cada tipo de característica local, da economia local, o Corpo de Bombeiro tem que ser preparado para aquela realidade. Enquanto isso, na Polícia Militar, no processo, é genérico, tá? Um exemplo disso é o caso, por exemplo, se nós estivermos falando sobre. Desculpe. Vamos supor que eu tenho uma região que tem grandes áreas de reflorestamento de eucalipto, vai, tá? Então, todo plantio de eucalipto, além da maneira convencional, grande parte desses plantios, quando você faz uma observação, você não tem muito a ação contra incêndio no processo. Então, se houver um grande incêndio, por exemplo, no Brasil, literalmente nós estamos ralados nesse mecanismo. Além de não ter um projeto preparado adequadamente a isso, não há uma assistência, né, no plantio, a não ser do agrônomo, que dá algumas orientações técnicas de plantio, mas do ponto de vista de bombeiro, muitas vezes não tem a segurança necessária nesse mecanismo. Assim como nós temos o caso, por exemplo, de se você está sediado, um corpo de bombeiro, nas proximidades onde tem petróleo, poço de petróleo, plataforma de petróleo, por exemplo, também não tem instalação adequada para preparar o processo. Então, com isso, o que acontece? Os seguros de vida, os seguros de acidente, um monte de coisa no processo, acaba tendo um valor muito mais alto que o normal. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a região ali próxima do Nordeste, pegando a região de Sergipe, Pernambuco, tal, onde tem uma concentração grande de poços de petróleo nesse processo, por exemplo, nós não temos naquela localidade uma instalação adequada, preparada para incêndio no processo. Com isso, exemplo de um caso, por exemplo, de helicóptero, vai. As viagens de helicóptero do continente à plataforma é feito todos eles praticamente através de helicóptero. Você não tem um local de treinamento e capacitação para fazer uma salvação na área marítima, por exemplo. Então, assim por diante, a falta dessas instalações, desses equipamentos, faz com que o seguro de vida daquele pedaço, daquela operação do processo, acaba sendo maior do que se tivesse um centro. Assim como eu falei, se eu tenho uma área de reflorestamento, eu devia ter corporações preparadas para isso. Recentemente, no incêndio que houve, no caso, na região amazônica, no Pará, naquela região do processo, por exemplo, também demonstrou isso, né? Não tem preparo no processo. Só para ter uma ideia, o Exército Brasileiro tem um kit voltado para combate a incêndio florestal. Só que esse kit não estava na região onde deveria estar, que é a região amazônica, um processo que é onde sabidamente tinha incêndio. O kit estava guardado no comando do Exército em Brasília. Então, você imagina até deslocar esse negócio, quanto fogo já foi, né? A comunidade local, por exemplo, que tanto se fala, né, a questão do incêndio, por exemplo, na Amazônia, e a comunidade indígena ribeirinha, um monte de coisa, que deveria estar com esses kits na mão, na sua localidade, e ser preparado para esse tipo de trabalho, antes que a coisa se alastre no processo, por essa ação estar incumbida através do Exército ou a Polícia Militar, automaticamente isso não é levado em consideração. E o município local, muitas vezes, não tem nenhuma condição para ter isso. Nos incêndios florestais, por exemplo, você vê, não tem aeronave especializada para isso. Ou então, você deveria ter proximidade do plantio de eucalipto, onde você sabe que, historicamente, é possível pegar fogo, e quando pega fogo no eucalipau é uma coisa extremamente arriscada nesse mecanismo, deveria ter espelho da água, um monte de coisa nas proximidades, onde pudesse facilitar que uma aeronave poderia estar fazendo a carga de água e abastecendo e combatendo incêndio, mesmo que seja através de helicóptero.
E aí, quando você analisa nas plantas, você não vê essa área preparada. Então, não tem esse tipo de espaço físico no processo. Isso é falha de projeto, isso é falha de estrutura de mecanismo, algo que não autorizou o plantio desse eucalipto sem estar observando esse processo. E não precisa isso ser apenas o eucalipol. Imaginando, por exemplo, que o caso de áreas de reservas ambientais. Um caso clássico disso, historicamente, todo mundo sabe que, periodicamente, Serra do Canastra, aquela região de Minas Gerais, pega fogo. E o fogo de lá, muitas vezes, não é criminoso, e sim, às vezes, um raio, coisa parecida, e você vê quase que todo ano tem fogo, combate, negócio, e a comunidade local, que mora na localidade, que tem que estar preparado para isso, para ajudar, não ter nenhum tipo de orientação, nenhum kit está disponibilizado para esse pessoal. Então, essa questão de incêndio no processo é extremamente complicado, porque não é só a questão de ser pessoa jurídica do governo ou associação só que resolve o problema. E que sendo uma associação para poder gerenciar esse mecanismo, existe a facilidade, existe a maneira mais prática de fazer o socorro muito mais fácil do que aguardar que venha uma guarnição do Corpo de Bombeiro no processo. Então, nós não estamos com isso negligenciando ou menosprezando os bombeiros da Polícia Militar. Não. O que está acontecendo é que a estrutura de concepção do Corpo de Bombeiro não afeta só juridicamente na estrutura, a concepção da sua estrutura, mas em todo o funcionamento desse mecanismo. Então, quantas casas hoje, por exemplo, estão preparadas para eventual acidente desse processo? Um outro erro clássico que acontece são a aprovação de plantas e projetos no qual se torna uma verdadeira armadilha. Porque tem uma metragem no qual tem que submeter a aprovação e outra metragem não. Então, muitas vezes, a pessoa, sabendo disso, ele entra com um projeto menor no começo e ela vai fazendo puxadinho, 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 acaba tendo uma área enorme do processo e não observou absolutamente a questão do incêndio. Um outro caso clássico acontece, por exemplo, que existe norma de segurança, existe código para isso, existem legislações específicas para isso, e, no entanto, também não estão sendo obedecidas. Então, é comum você ver em escola, principalmente, escolas públicas, tá? Não só a escola particular, as portas das escolas é que nem o quarto de um quarto convencional. Ela abre para dentro do cômodo. E não é isso, não pode ser dessa forma. Como tem alunos dentro da sala de aula, a porta tem que abrir para fora no corredor para facilitar a evacuação das crianças para que não fique trancado nisso. Assim por diante, tem erros homéricos no processo. Há uns anos atrás, não sei se o pessoal lembra, que houve um grande incêndio lá em Rio Grande do Sul, na região de Canoas, no processo, no qual resultou a morte de 12 crianças carbonizadas dentro da creche. O que foi a causa do processo? O pessoal tem noção? Não, né? A noção, o acidente simplesmente não foi porque deixou o aquecedor que deu curto-circuito e queimou. Não, o problema não foi isso. O problema foi que a porta de onde as crianças estavam dormindo, de crianças de 5 anos, 7 anos no processo, a porta era de correr, não de abrir para fora. Então, o cara que aprovou esse projeto, quem fez esse tipo de estrutura? Bombeiro que aprovou o negócio também, como é que aprova um processo desse? Na verdade, a porta dessa área tem que abrir para fora, para sair com emergência no processo. E a porta era simplesmente correr. É um crime extremamente complicado. E isso está acontecendo em todas as escolas. Nas escolas públicas, nas universidades, que vocês podem ver, normalmente as portas abrem para dentro e não para fora. Então, uma série de situações desse jeito. Desculpe aí, pessoal.
Então, com isso, não está sendo respeitado uma série de normas e projetam um processo. Então, o que nós temos recomendado é que faça todo o trabalho de acordo com a normatização. Existe o Código de Combate a Incêndio e nela tem todo o detalhamento do processo. Como é que tem que proceder, não só a concepção da arquitetura da área, mas sim como é que tem que ser toda a rota de fuga e todas as atividades. Exemplo disso é quando você está num espaço físico, para que haja uma evacuação, a norma é bem clara. Distância máxima a ser percorrido é 40 metros. Tem que estar para fora do ambiente. Então, todas as portas de emergência têm que estar instaladas conforme essas distâncias. E também não é respeitado. Assim por diante, existe todo um erro no processo. Então, quando nós estamos falando da questão do bombeiro, não estamos falando simplesmente da natureza jurídica do processo. O erro da natureza jurídica leva a esse procedimento nisso, porque passa a ser uma coisa cara. Então, as empresas, por exemplo, de grande porte ou médio porte, são obrigadas a ter um grupo para proteção e combate a incêndio, que tem que ser preparado, o CIPA, mas, além disso, também, ela tem que ter, em determinadas situações, a própria guarnição própria de bombeiros fixos dentro das suas instalações no processo. Então, essas guarnições, esses MDSOL, estão trabalhando dentro disso, por exemplo, sendo eles, no caso, empresas, porque tem muitas empresas que foram montadas como empresa limitada, pagando tributo nessa operação. Então, essas empresas não eram para ser empresas com um pagamento de tributo. Elas deviam ser associações, no qual, com isso, não teria tributação na sua operação, bem como quando ela prestar serviço, o cliente que contratar essa associação tem um benefício da renúncia fiscal para deduzir o imposto. Então, se foi feita toda essa legislação a favor para que possa fazer essa atividade, por que não se faz isso? Outra coisa, um detalhe. Se vocês olharem no artigo 6 da Constituição Federal, ela me fala o quê? Direito social de um cidadão brasileiro. Está marcado, que é saúde, educação, moradia, alimento, transporte, lazer e segurança. A segurança. Então, tudo que é segurança no processo, se é público ou privado no processo, não tem qual é a justificativa, mas essas organizações não eram para ser empresas tributáveis. Bastaria ser uma associação e, com isso, teria toda sua atividade imune, isento de tributo municipal, estadual, federal e Distrito Federal. Então, se foi feito dessa forma, poder ajudá-lo nesse mecanismo, por que é que não se organizou isso? Então, a falta de entendimento, tanto da parte jurídica como do lado contábil, faz com que haja esse tipo de erro e cause todo esse problema no Brasil. Então, o que nós temos que observar é que, na verdade, existe toda uma legislação a favor desse processo. O governo cuidou de tal maneira que pudesse ter essas ações, essas atividades, e que isso não fosse tributado no processo. E isso as empresas, como indústria, shopping, lojas, um monte de coisa, e se for investir dentro da tecnologia, poderia estar utilizando toda a tecnologia de ponta no processo, desde que isso seja executado através da associação, esse custo seria renúncia fiscal. Então, esse é um dos pontos-chave da situação que hoje tem toda uma situação de negligência, muitas vezes, por erro de concepção e como se trabalha com esse mecanismo que causa esse tipo de ação. Então, além da questão da concepção jurídica da organização gestora disso, todas as ações que poderiam estar melhorando, poderiam estar fazendo com que tivesse mais segurança nos imóveis, nas instalações, no processo,
elas também têm todo um benefício tributário desse mecanismo, para aquisição de equipamento, materiais, né? Então, como falei para vocês, o caso do PVAT, por exemplo, onde a receita poderia ser paga pela seguradora no processo. Além disso, toda a parte de compra de equipamento, instalações, Springer, todo esse processo nesse mecanismo, sendo feito o trabalho via uma associação, ela teria a imunidade de isenção tributária nos seus produtos a serem instalados no processo. Hoje, todos os equipamentos materiais é feito cascata de tributo sobre esses equipamentos, o que encarece toda a instalação e acaba trazendo transtornos para que os investidores minimizem isso ou reduzam o investimento para que haja o menor custo possível no processo. E era para ser exatamente o contrário. E que nós, num país nosso, por efeito de que não ter terremotos, não ter guerra, não houve esse tipo de ação, então muito que é desastre sinistro, por exemplo, de grande porte no processo, fica muito pouco, como diz, elevado na consideração da comunidade. Então, quando tem um deslizamento de terra, como houve, por exemplo, na região serrana, por exemplo, ou em outras regiões, Pernambuco, um monte de coisa, Santa Catarina e tal, aí lembram desse pessoal no processo. Mas só o trabalho preventivo que deveria fazer não é feito no processo, porque a justificativa aqui é cara. Não, não é cara. Não é cara se você tem uma associação de bombeiros que ela pode buscar renúncia fiscal das empresas, pegar patrocínio das empresas e já fazer todo um programa preventivo. Então, ela não tem esse custo elevado. Agora, se ela é uma empresa convencional, infelizmente, é um custo mais caro e sem condições de ter alternativas. E aí, toda a instalação acaba tendo todo um estado complicado e não atende às emergências necessárias desse processo. Então, quando nós estamos discutindo a questão do bombeiro, em termos de segurança do processo, nós corremos um risco enorme na qualidade de proteção de incêndio por ignorarem essa ferramenta no processo. Então, não é o governo culpado, na verdade, as nossas organizações, ao não lerem a Constituição Federal e as legislações que são pertinentes a esse setor, acaba levando esse erro e acaba levando esse desastre. Muitos desses acidentes poderiam ser evitados, poderiam ter todo um sistema de alarme, todo um trabalho diferenciado, ceifando vidas no processo, e, no entanto, a ação, muitas vezes, infelizmente, não é lido, não é interpretado desse jeito. Já houve casos, por exemplo, em Santa Catarina, por exemplo, que um comandante, num período, quando o governador foi eleito, fez o discurso de que ele iria acabar com essa brincadeira de polícia, bombeiro civil, voluntariado, dizendo que eu participaria. Chegou a declarar dessa forma. O grupo ficou revoltado e quando sentou na mesa, quando mostrou o que era esse pessoal, isso é, o número de soldados voluntários das associações era maior do que a corporação da própria Polícia Militar do Estado. Então, número de equipamento, instalações, que estava fazendo o processo. No fim, o pessoal teve que engolir, ficar e deixando o processo. A sociedade hoje está mais preparada. Além disso, há uma necessidade de fazer a aproximação da comunidade em relação à segurança, principalmente no caso de incêndio e desastre, em que haja um envolvimento direto da população local, para que essa população da comunidade local sejam voluntários para que em emergências tenha alerta no tempo hábil do processo, e muitas vezes não é necessário agora que haja um desastre anunciado, então com isso fazer trabalho de prevenção no processo. Enquanto isso, no sistema convencional, só depois que você acontecer o problema que você vai acionar a emergência do bombeiro
e aí já é tarde nesse mecanismo. Então, esse diferencial é enorme nesse mecanismo. Então, o que nós aconselhamos é que façam uma revisão sobre isso, e aqueles que têm as empresas como Corpo de Bombeiro, que façam a alteração da sua natureza jurídica, você vai aproveitar o seu próprio CNPJ, o próprio nome da empresa do processo, e fazer alterado para uma associação e, com isso, os seus contratos, suas autorizações, suas licenças são mantidos no mesmo CNPJ, só mudou o código de natureza jurídica para a associação. E, com isso, você tem todo o direito à imunidade, isenção de tributo, além da possibilidade de receber como renúncia fiscal e patrocínio para suas atividades. Então, o que nós aconselhamos é que faça essa revisão e entenda isso. E se no seu município não tem o bombeiro no processo, não precisa esperar esperando que a Polícia Militar ou o Estado instale uma guarnição. Basta reunir a comunidade local e pode montar uma associação de voluntários de bombeiros no processo, e aí você trabalhar com isso, tendo todo o alvará, licença e capacitação para isso. Então, não espere com que a coisa aconteça. Hoje tem muitos municípios brasileiros que não têm corpo de bombeiro. Em Santa Catarina, por exemplo, é um caso clássico. Em qualquer cidadezinha, mesmo de pequeno porte, existe uma base de trabalho. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tem muito disso. E são todos privados, voluntários no processo. Então, esse tipo de mecanismo nós temos que entender e aprender a trabalhar com isso. Essa é uma das fases do trabalho do terceiro setor, que elas podem montar essas organizações e trabalhar dessa forma. Ah, bem entendido. Isso não acontece só no Brasil. Tá? Em vários países no mundo inteiro, voluntários são as associações de bombeiros voluntariados, não são do setor governamental. Então, vale a pena dar uma estudada e pesquisar sobre isso. Bom, vamos lá. Pesquisa, perguntas, dúvidas? Professor, não pintou ainda aqui, não apareceu aqui perguntas. Eu vou fazer um comentário aqui, porque, sinceramente, foi a primeira vez que eu... Não é que eu ouvi, mas que eu fiquei acompanhando mais de perto sobre esse tema. Por exemplo, se tiver o corpo de bombeiro na cidade, pode-se fazer uma associação e ela, em parceria com eles, para melhorar a questão de condições, equipamentos, treinamentos. E outra coisa, professor, para não ganhar tempo, bombeiro, o voluntário, ele tem que ser um bombeiro de formação, ou como que seria? Tem curso especial de formação de bombeiros no processo, tá? Isso já tem vários lugares que tem esses cursos privados, tá? Ela não tem necessidade da homologação. A homologação você vai fazer quando você tiver atendimento público no processo. Quando é atendimento interno, basta fazer o curso de bombeiros e está livre nesse mecanismo. Se eu vou atuar na rua, aí sim eu tenho que ter autorização, tá? E com relação ao DPVAT, desculpa as perguntas aqui, mas só aprende quem pergunta, né, professor? Com relação ao DPVAT, tendo essa associação, porque o DPVAT hoje ele é recolhido, né, e volta para, eu não sei como é que é feita a repartição disso aí, ou a divisão, a aplicação. Na verdade, Essa associação teria uma abertura maior, um acompanhamento maior do DPVAT da cidade? Exatamente. É o seguinte, quando tem um sistema de atendimento similar ao SAMU do processo, o SAMU, sendo da parte governamental, ele atende e não pode receber nada, porque a Constituição é bem clara, saúde é dever do Estado. Então, com isso, o DPVAT que deveria pagar esses, não costuma pagar. Tá? Agora, se é uma associação independente, eu posso solicitar ao DPVAT que pague esse valor. Se não houver a concordância deles, eu posso fazer reclamação junto com a promotoria pública e posso solicitar o ressarcimento desse valor. E eles são obrigados a pagar. Tá? Então, já existe isso normalmente já. Tá? Então, em muitos municípios no Sul, por exemplo, eles têm esse serviço e recebem esse valor todo mês.
E essa, desculpa, essa repartição, esse recebimento, ele é proporcional aos números de veículos da cidade ou com Sim, de relação vítima. à Em necessidade? relação ao tipo de vítimas, quantidade de veículo, se é moto, bicicleta, o que que é, tá? Então, ela tem esse tipo esse direito de receber esses valores, tá? Assim como no caso das indenizações de seguros, por exemplo, uma indústria, por exemplo, tem seguro firmado nele. Deu algum incêndio, deu um problema sério no processo. Então, o que acontece é que, quando tem esse tipo de sinistro no processo, a empresa é ressarcida através do que estava segurado, mas, fora isso, a Associação dos Bombeiros pode solicitar a companhia de seguro no processo, estão normalmente ligados à banca, à seguradora no processo, ela pode receber uma parte desse valor para poder ter prestado esse serviço. Assim como eu posso fazer com que haja o pagamento de um patrocínio deles no processo, já que se as empresas que estiverem na região forem fazer o seguro, vão ter desconto nesse processo também. Tá. Né? Professor, e o colchão financeiro para essa entidade, ou seja, a viabilidade financeira dela para pagar, lógico, os bombeiros que são registrados, demais as despesas operacionais, advém daquelas receitas da renúncia fiscal, do próprio Das empresas. CPVA, Isso. é isso Da aí, né? seguradora e também das empresas instaladas na região. Nós tivemos um caso interessante em São Paulo, no município de Caçapava. O município de Caçapava, as indústrias não queriam se instalar nesse município. Por quê? Porque uma cidade estava entre duas grandes cidades. Estava entre o município de São José dos Campos e o município de Taubaté. As indústrias iam para São José dos Campos, Taubaté, porque tinha a guarnição do Corpo de Bombeiro e o seguro seria menor. E se instalasse no município de Caçapava, não tinha como viabilizar esse tipo de situação e pagava o seguro mais caro. E o pagamento do seguro é mensal no processo. Bom, com isso, o prefeito ficou desesperado nesse mecanismo e acabou correndo atrás e acabamos montando para o prefeito uma associação, uma agência de desenvolvimento de Caçapava e, com isso, com a contribuição das indústrias, como a renúncia fiscal dela, foi montado, constituído bombeiro em tempo recorde do processo. Basta dizer que em 4 meses estava instalado. E com isso começou a chamar as empresas e começou a mudar o sistema de atração empresarial. Isso é um caso clássico também. Tá? Então, muitas vezes a empresa não quer instalar em um lugar porque tem esse risco, esse custo adicional. Então, ela pode também utilizar esse mecanismo. Tá? Uma coisa que o senhor comentou aí que eu achei importante, o bombeiro geralmente é associado ao incêndio e às enchentes, né? E aonde pode trabalhar preventivamente essa associação, Sim, nos, você falou nos ribeirinhos, eu até tenho uma pesquisa aqui, um formulário para levantamento dos sim, ribeirinhos, que eu fiz uma entidade aqui, ajudar uma entidade. E outra no sim, incêndio, por exemplo, cada cidade tem a sua cultura lá, a questão da produção, né? Um é cana, outro é eucalipto, outro, então, já sim, pode também adequar a preparação para sim. esse tipo de incêndio, né? Sim. Então, existe toda uma situação onde o planejamento de uso de terras agrícolas ou empresas, instalação de indústrias, empresas, no processo, tem que haver essa análise de risco no processo para que possa escoar com rapidez e emergência no processo. Muitos loteamentos, por exemplo, hoje no Brasil, faz o arruamento no processo e o bombeiro não tem nem conhecimento do que é. Então, não tem como, muitas vezes, com que possa ter uma rota de fuga, por exemplo. Vai. Agora, no Brasil, por exemplo, a partir de janeiro agora, desse ano que vem, começa a ser implantado um sistema de modelagem de projetos chamado BIM. Esse processo, por exemplo, já é conhecido no mundo inteiro. O Brasil começa esse ano. O que é isso? É que quando você vai fazer uma obra, uma construção de casa, prédios, apartamentos, indústria, um monte de coisa, todo o projeto dessa construção está
3D, em 3 dimensões do processo, e ao mesmo tempo todas as instalações que tem gás, eletricidade, um monte de coisa, está marcado nessa planta. Então, um bombeiro, numa emergência qualquer, quando ele entra numa área de sinistro, simplesmente ele não sabe nada do que tem lá dentro. Agora, com esse modelo BIM no processo, ela pode simplesmente acionar lá na construção e automaticamente ele tem na sua mão, no seu celular ou tablet no processo, onde está correndo o tubo de água, esgoto, instalação elétrica, gás, um monte de coisa, e sabe como fazer com que haja todo o socorro de como proceder isso. Hoje é um tiro no escuro, a pessoa é chamada por uma emergência, desabou uma construção, pegou fogo, um monte de coisa, simplesmente o bombeiro não tem nem noção do que é o negócio. A preocupação dele é simplesmente tentar apagar o incêndio, mas o que causou, como que é o processo, qual o risco que está correndo naquele momento, não temos nenhuma informação. Agora, com a modelagem do projeto BIM, que todos os projetos vão ter que ter esse processo, então começa a ter agora um horizonte de possibilidade de definição para menor risco no processo. Tá? Professor, tem uma pergunta aqui do Farney, eu vou fazer ela e vou fazer um comentário, porque é da minha área. O Farney, professor, por gentileza, uma casa de madeira pode ter seguro? Até pode, mas é difícil o Sim. mercado aceitar as seguradoras. Eu vim do mercado financeiro, Não, né? não é isso aí, não é questão de A aceitar, não. seguradora geralmente não aceita, não fazem, né, não contrato, ou se contratar, é muito caro o seguro, por causa do risco, Sim. principalmente para incêndio. Às vezes vai alguma coisa para vendaval, mas é muito caro o valor. Não, não, a questão não é só isso, não. É que o pessoal tem tratamento hoje de madeira anti-chama, tá? Tem todo um processo disso. Se você não fez isso e trabalhou com madeira qualquer e não são madeiras certificadas nem tratadas no processo, logicamente que você vai ter dificuldade ou vai sair muito caro o seguro do processo. Mas se você comprar uma casa que tenha toda a certificação desse mecanismo, aí a situação é outra. Então, existe hoje, sim, tratamento anti-chamas, que é aplicado em paredes de madeira, estruturas de madeira, um monte de coisa, que infelizmente o pessoal não tem esse hábito de fazer isso. Então, com isso, acaba tendo esse custo adicional, tá? Professora, as perguntas aqui estão poucas hoje, né? Acho que é por causa do horário. Não. E daí, não sei se comentar mais alguma coisa, tem mais uns minutos, professor. Se o senhor tiver, não sei como é que está a sua agenda aí. Então, tá. Então, vamos lá. Então, o que nós estamos capítulo do processo de segurança, bombeiros, que muita gente, no começo, acha que é o do Estado ou da prefeitura, coisa parecida, e não se mobiliza para isso. Né? Então, há necessidade que a comunidade aprenda a trabalhar com isso e você possa montar os seus bombeiros no processo. Uma das formas jurídicas seria uma associação específica, a Associação de Bombeiros Voluntariados no processo, ou então você pode ter a própria agência do local, que pode ter um departamento para essa finalidade específica de combate a incêndio. Então, com isso, não é somente o incêndio, como eu falei para vocês, né? Existe também a questão coligada às ações da defesa civil. Então, com isso, há uma íntima ligação entre a defesa civil e a questão dos bombeiros no processo, no qual pode ajudar em emergências em geral no processo. Então, nós achamos, normalmente, quando falamos de bombeiro, a primeira coisa que nós imaginamos é incêndio, né? Segundo ponto é, como se fala, afogamento ou inundação, né? E tem muito mais coisa que fazer, só isso. Então, por exemplo, ocupação de solo, por exemplo, numa terraplenagem, né? O que pode causar isso em termos de deslizamento de terra, um monte de coisa que poderia estar trabalhando? Né? Como é que poderia estar trabalhando em relação a evitar, como falei para você, num plantio agrícola que seja de madeira, eucalipto, cana, o que for para ver para esse tipo de ação. Né? Na hora de implantar um loteamento, qual é o cuidado que nós temos de ter com relação aos acessos
as ruas, larguras de rua, inclinação, que muitas vezes um caminhão carregado, por exemplo, pode não ter rampa que não tem condição de subir. Assim como tem curvaturas de raio de curvatura totalmente equivocado no processo, né? Construção de prédios, por exemplo, onde não tem meios de socorrer, isso é, há muitos prédios, muitas vezes, construções de casa, apartamento, verdadeira armadilha porque não tem mecanismo para poder fazer o socorro. Nem que tenha escada Magirus, tem esse problema sério de construção, que não é uma arquitetura equivocada no processo, é uma verdadeira armadilha para incêndio e desastre no processo. Então, assim por diante, não é apenas a questão da natureza jurídica, mas sim também toda uma concepção sobre segurança. Então, nós não temos esse hábito de se preocupar e se preparar para as emergências no processo. Os países que passaram pelas guerras, passam por terremoto, um monte de coisa, já têm um costume disso, já quase que uma prática pessoal, e cada uma das pessoas é treinado para isso. Então, em muitos países, por exemplo, quando tem um terremoto, tem treinamento periódico, desde o curso infantil até nas empresas sobre isso. Em todo quanto que é prédio comercial no processo, você vai entrar num prédio comercial, você simplesmente não é só tomar o elevador e ir embora. Então, eles fazem uma confusão muito grande que tem a segurança no sentido de proteger o patrimônio, que o cara tem que mostrar EG, não sei o que lá, para especificar, tirar foto do sujeito, não sei o que, para entrar dentro do prédio. Mas o prédio não dá nenhuma instrução, orientação sobre emergência no processo. Pela norma, o que deveria ter é, sempre entrando num prédio no qual eu nunca entrei, não conheço o prédio, então, no momento que eu entro num prédio dessa forma, eu devia receber um treinamento, um pequeno vídeo mostrando quais são rotas de fuga que tem aquela instalação, para que você saiba que está entrando no lugar e quais são as seguranças que tem para eventual fuga. O único prédio que eu vi um trabalho desse feito seriamente no Brasil, de muitos prédios que eu tenho andado no Brasil, é a sede da Petrobras na Paulista. As demais eu nunca vi nenhum tipo de instalação para isso. Isso é obrigatório para a segurança. Isso, por exemplo, então, você entra no prédio comercial, você quer em tal andar, tal lugar, a pessoa pega a sua identidade, tira a sua foto, dá o crachá e boa sorte. Se der incêndio alguma coisa, dá certo teu. Nós só não leu as placas de emergência, só isso. Né? Então, na verdade, eu deveria receber uma orientação mínima no processo. E isso é uma coisa simples, né? Nós estamos falando de 1 minuto a 2 minutos no máximo, de um vídeo que pode me mostrar quais são as saídas, os procedimentos que eu devo fazer, e bastava isso no processo. Né? Aí, se você está voltando para aquele prédio pela segunda vez, não precisa passar nisso, pode passar direto já. Né? Então, esse tipo de cuidado, que parece ser um cuidado relativamente simples no processo, poderia evitar uma série de acidentes que, infelizmente, não tem. Então, o que nós estamos alertando através desse live é que não só a natureza jurídica da concepção dos bombeiros como empresa limitada, né, que tem que ser mudado para que seja uma associação para ter o gozo da imunidade tributária, o conceito desse trabalho é totalmente diferente, nós somos extremamente amadores nesse mecanismo e precisa se profissionalizar para que possa fazer edifícios com mais segurança no processo. Então, a nossa recomendação é apenas isso. Então, hoje, uma pequena amostra do que poderia ser essa ação que nós estamos fazendo nessa live. Então, isso é um papel do terceiro setor também nesse mecanismo, tá bom? Bom, Virimar, já podemos encerrar? Sim. Aqui não tem mais nenhuma pergunta e só para reforçar a última live do ano, dia 26, segunda-feira, terceiro setor na área de segurança. Sim, A data... complementar. Hã? Complementar. Né? É complementar, é segurança. E Isso. Nós estamos a abordando última... segurança também, mas bombeiro. tudo, Né? tudo tem o seu, como é que é, o seu risco, né?
Então, eu Exatamente. também, essa complementar da Bomé também é arte de segurança. Isso. E é Bom, assim, a live bom. número 52 do ano, né? Então, graças a Uhum. Deus, não falhou uma, né, professor? E não vai Não, falhar também a então, próxima aí. vamos Que fazer, as né? outras já estão preparadas para Já 2023. estão Já preparados. fiz uma relação, que o senhor autorizar, eu já starto para a turma Então, aí, tá? você pode disparar para o pessoal quais são os temas que está preparado para 2023. Se tiver sugestão de processo, também aceitamos, podemos alterar. Os temas são apenas sugestões que nós estamos fazendo e depende do interesse do pessoal, a gente pode complementar, tá? Ok, professor. Tá Agradecimento bom. de todos aqui, né? Agradecemos a presença e o professor também no esforço descomunhal. Eu sei como é que está a sua agenda aí em Vamos aí, Manaus, né? né? Mas estamos aí, Sim, tá, professor? ok. Obrigado a vocês e até a próxima, então, tá bom? Ok, boa noite a Bom, boa todos. noite a todos. Tá bom, até mais.